Fala aí, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias aí da sexta-feira. Germancano vai pro jogo amanhã contra o Madureira. Vamos falar aí da partida do Vasco de amanhã. O Germancano podendo voltar ao time. O empresário do atleta falou a respeito disso aí e também falou a respeito da permanência do jogador no Vasco. Também vamos falar aí do jogador Bernardo, que pode retornar ao nosso clube. Já foi oferecido e o nome estaria na mesa do Vasco para ser analisado. Também vamos falar aí da Série B. O Vasco já conhece o seu primeiro adversário aí, infelizmente nesse inferno, né, pessoal? O Vasco caiu pela quarta vez e vai disputar a segunda onda aí em 2021. Já sabe quem é o seu adversário. Vamos falar aqui um pouco da tabela do Vasco aí da Série B. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal. Muito fácil, só clicar aí embaixo no inscreva. Se ativa também o sininho para você receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal e ficar por dentro de todas as notícias do Vascão. Bom, meus amigos, o Vasco vai enfrentar amanhã o Madureira aí às 3h30 da tarde. O jogo terá transmissão somente aí do pay-per-view da Vasco TV e também aí do Campeonato Carioca. O Vasco que tenta vencer a segunda consecutiva aí no campeonato, né? O Vasco que não vencia ninguém, finalmente tirou a zica no último jogo, vencendo por 3-1 o Macaé e agora vai enfrentar o Madureira, né? Um adversário um pouco mais forte e com certeza vai trazer mais dificuldades ao Vasco. A gente confia sim, claro, na vitória do Vasco. O Vasco parece que já vem tendo um entrosamento bacana. Tomara que no jogo de amanhã jogue da mesma maneira contra o Macaé, vença a partida e não dê susto ao torcedor. A gente sabe que a fase do Vasco não é nada boa, ainda mais depois que caiu para a Série B, piorou tudo, né? Nada no Vasco é fácil e a gente espera que pelo menos o time tenha um mínimo do mínimo de entrosamento e consiga vencer os adversários mais fáceis aí no Campeonato Carioca e tem que vencer amanhã. E amanhã podemos ter aí o retorno do atacante Germancano. O seu empresário deu uma entrevista e falou a respeito aí sobre o jogador, falou que ele vai permanecer no Vasco, que não vai sair do nosso clube e assegurou que o jogador vai permanecer. Pode ser que apareça uma proposta irrecusável e o Germancano deixa o Vasco, mas até o momento não chegou essa proposta e o jogador vai seguir normalmente no Vasco. E o seu empresário ainda disse mais, que ele vai a campo amanhã e com certeza vai ajudar o Vasco. Tomara, né? O jogador se recupera de uma lesão, aquela lesão no finalzinho do Campeonato Brasileiro, na última rodada contra o Goiás. Ele já entrou em campo nessa temporada contra a Caldense pela Copa do Brasil e vai voltar a jogar amanhã contra o Madureira. Vamos desejar sorte ao Germancano, que ele volte a balançar a rede e que o Marcelo Cabo escolha o melhor esquema. Eu acho que esse esquema de 4-4-2 seria válido, só tiraria o Thales Magno e colocaria o Germancano, já que o Marquinhos Gabriel, como eu falei já em alguns vídeos, é um jogador de chegada, ele pisa na área e com certeza ajuda bastante ali o ataque. Eu acho que seria válido sim sacar o Thales Magno do time. Não sei se vai fazer isso, né? Deixa aí nos comentários o que você acha da partida de amanhã, se você confia na vitória do Vascão, o que você acha aí da volta do Germancano ao time do Vasco e possivelmente, quem sabe, sendo titular. Pessoal, saiu aí a tabela da Série B, né? O Vasco infelizmente vai disputar essa competição, esse inferno pela quarta vez na sua história e já sabe quem é o seu primeiro adversário aí. Jogos terão início entre os dias 28 e 29 de maio. O Vasco que vai enfrentar o seu primeiro adversário aí, o Operário do Paraná. O Vasco que tenta voltar para a primeira divisão. O Vasco terá um jogo mais complicado somente na sexta rodada, quando enfrentará um adversário direto pela volta aí para a Série A, o Cruzeiro. O jogo fora de casa, na sexta rodada. O primeiro jogo é contra o Operário dentro de São Januário e com certeza o Vasco franco favorito para ganhar. Tomara que até lá o Vasco tenha contratado mais reforços, tenha um time um pouco mais entrosado, pro Vasco tentar passar somente pela Série B, né, e subir logo, não ficar mais um ano, como vem acontecendo com alguns clubes aí, né, o Cruzeiro, o próprio Vitória, né, que muito tempo está na Série B, nunca mais voltou para a Série A, é time que sempre estava disputando a Série A, não volta mais, cara, fica difícil aí, porque cada ano que passa, a renda vai diminuindo, cada ano que passa, vai entrando menos patrocinador, vai entrando menos investidores, e jogadores não querem jogar em time de Série B, é muito difícil. Com certeza, se o Vasco passa 1 ou 2 anos na Série B, não sei o que vai virar o nosso clube. Tomara que esse ano o Vasco já suba logo sem passar susto nenhum no torcedor. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa tabela, né? Vou deixar aqui no link na descrição para você conferir os jogos iniciais do Vasco, para você ter uma noção de quantos pontos você acha que o Vasco irá conquistar. A gente torce, obviamente, porque o Vasco faça uma Série B sem susto e que volte para a elite do futebol, que é o lugar que ele tem que ficar sempre, cara. E que essas pessoas entendam que o Vasco é muito grande, não pode passar por essas humilhações
Toda vez, cara, todo ano essa palhaçada de Série B, a gente não aguenta mais. Queremos um time decente, queremos um Vasco decente, um Vasco reformulado e que, com certeza, mano, tem que passar por esse processo aí de política, esse processo interno do Vasco, que é um lixo, é um nojo, cara. Tem que acabar com essa palhaçada, parar de querer poder a todo custo. O clube está sendo destruído, está sendo humilhado pelos seus rivais, está sendo humilhado no cenário nacional e ninguém faz nada. Bom, pessoal, agora vamos falar de reforço, né? Ontem o Vasco anunciou o seu quarto reforço contratado na temporada, o Léo Jabá. A gente trouxe um vídeo ontem falando sobre essa contratação e cada dia que passa vem sendo oferecido muitos jogadores ao Vasco e entre eles um velho conhecido do torcedor vascaíno, né? Ele que todo ano tenta voltar pro Vasco. Eu acho que dessa vez está um pouco mais adiantado do que das outras vezes, né? O meio-campista Bernardo teria sido oferecido aí ao Vasco. Empresários aí do jogador tiveram aí reuniões com o Vasco e ofereceram o jogador aí novamente ao nosso clube. O nome ainda está sendo avaliado pelo Vasco, já está na mesa. O Alexandre Pássaro não teria participado aí dessa reunião inicial e até o momento o Vasco segue analisando o nome do Bernardo. Bernardo que nunca escondeu o grande desejo de retornar ao Vasco, está atualmente com 30 anos, com passagens por diversos clubes aqui no Brasil após a sua saída do Vasco. Ele jogou em muitos times, cara. Jogou no Coritiba, jogou no Palmeiras, jogou no Santos, jogou fora do Brasil, jogou na Coreia, na Arábia Saudita, voltou aqui pro Brasil para jogar no Volta Redonda o ano passado no Campeonato Carioca. Acabou saindo o ano passado do Volta Redonda, se eu não me engano, foi jogar em Hong Kong, lá na Ásia, e agora retornou ao futebol brasileiro, estava jogando num clube pequeno lá no Paraná, e agora pode ter essa oportunidade de voltar ao Vasco. Foi oferecida, a diretoria está analisando, como eu falei, e vamos aguardar os próximos dias se vai ter a volta aí do Bernardo. O Vasco, caso contrate o Bernardo, será aquele contrato de risco, né? Aquele contrato de produtividade que o Alexandre Pássaro explicou tão bem na última live de que ele apresentou os reforços, o Zeca, o Hernando e também o Marquinhos Gabriel. Explicou bem como que o Vasco planeja trabalhar na contratação de jogadores. Todos os jogadores serão contratados por produtividade, porque aí eles sendo contratados por produtividade, o jogador tem que render dentro de campo para ter aí, quem sabe, o contrato renovado, até mesmo permanecer no Vasco. Deixa aí nos comentários se te agrada aí um possível retorno do Bernardo. O jogador está com 30 anos, que seria válido sim a contratação de jogador, porque ele chegaria com a motivação a mais. O jogador já demonstrou muitas vezes, como eu falei, o desejo de voltar ao Vasco e com certeza chega com motivação muito maior do que os jogadores que chegarão e contratados, que o Bernardo precisa dar uma resposta aí para ele mesmo, né? O jogador teve inúmeros problemas, tanto pessoais, dentro de campo, problemas aí extra-campo e com certeza, velho, isso comprometeu muito a sua carreira. O Bernardo tinha um futuro promissor na época que ele passou pelo Vasco, principalmente em 2011. O cara jogava demais, velho, destruía. Era para ser jogador de seleção brasileira fácil, pelo nível de futebol que ele apresentava. Jogador mesmo não sendo titular absoluto do Vasco, jogava em alto nível, porque aquele time do Vasco 2011 não tinha como ele jogar, né? Era Felipe, era Juninho Pernambucano, Diego Souza em grande fase, a melhor fase da carreira do Diego Souza, sem dúvida nenhuma, foi com a camisa do Vasco. E com certeza ficou bem difícil pro Bernardo ganhar uma vaguinha ali, mas ele era o 12º jogador, entrava todo jogo e fazia gols importantes e por isso caiu nas graças do torcedor. Não chegou a ser um grande ídolo da torcida, mas o torcedor vascaíno tem sim um carinho especial pelo Bernardo e com certeza eu acho que muitos aprovam sim esse retorno. Claro, tem aqueles que não gostam, não querem ver o jogador de jeito nenhum no Vasco, porque a sua segunda passagem pelo Vasco em 2015, o jogador já não foi bem. O jogador, pelo contrário, né, jogou muito mal, acabou saindo do Vasco naquela época que o Vasco era dirigido pelo Eurico Miranda. Foi a última passagem dele pelo Vasco e agora ele deseja esse retorno. O jogador ainda tem 30 anos, né, ainda tem alguma lenha para queimar e se Deus quiser, quem sabe ele voltando, tenha a cabeça no lugar e ajude o Vasco a jogar bem aí e ele consequentemente voltar a reencontrar seu futebol. Deixa aí embaixo se você confia aí realmente nesse retorno do Bernardo, se você acha que realmente o jogador tem futebol ainda para mostrar com a camisa do Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. É isso aí, meus amigos. Forte abraço, saudações vascaína a todos.